Quais são os benefícios de um programa de exercício para pessoas que tiveram Covid-19? Eu sou o professor Dr. Fábio Sesquim do Viajando pela Fisiologia e hoje vou responder essa pergunta para você. Fala galerinha, beleza? É o seguinte, estamos chegando ao último vídeo da série sobre Covid-19 e exercício e no vídeo de hoje eu vou te contar os principais benefícios de um programa de exercício para pessoas que já tiveram Covid-19. Então, se você está chegando no canal aqui agora, primeiro eu vou falar para você, faça a sua inscrição porque é 100% gratuito e 2 vezes por semana eu coloco novos vídeos aqui para vocês. E segundo, se você não assistiu os vídeos anteriores da série, assista lá para você depois voltar nesse vídeo aqui, beleza? Bom, vamos lá, turminha. Algumas coisas que estão acontecendo exatamente neste momento. Pessoas no Brasil que tiveram a Covid-19 estão se recuperando. Hoje no Brasil tem mais de 13 milhões de pessoas que se recuperaram da Covid-19. E essas pessoas já estão procurando profissionais de educação física para iniciar um programa de exercício físico com o objetivo de se recuperar de vez da Covid-19 e voltar a ter uma vida normal. E uma coisa que fatalmente vai acontecer nesse processo é as pessoas chegarem para você e fazerem uma pergunta. E qual é essa pergunta? Essa pergunta é a seguinte: professora, quais os benefícios que um programa de exercício vai trazer para mim, no meu caso, na minha recuperação da Covid-19? E aí é de fundamental importância que você, que é profissional de educação física, responda de forma segura essa pergunta dos seus alunos, beleza? Então olha que interessante, as pessoas que foram contaminadas com coronavírus e desenvolveram a Covid-19 são pessoas que desenvolveram uma inflamação bastante exacerbada, principalmente no tecido pulmonar. E quando o pulmão ele tem essa inflamação, essa resposta inflamatória, o que acontece? A capacidade de fazer hematose, portanto de absorver oxigênio e também de eliminar o gás carbônico, ela fica diminuída. E portanto a saturação de oxigênio no sangue, que é a quantidade de oxigênio no sangue, tende a cair. E se cair em valores extremamente perigosos, isso significa que o pulmão da pessoa sozinho não consegue fazer a sua função, que é oxigenar o sangue. Por isso que pessoas que ficaram na UTI entubadas são pessoas que chegaram a valores críticos da saturação de oxigênio no sangue. Então, uma das grandes sequelas que você vai encontrar em pessoas que tiveram Covid-19 é uma função pulmonar diminuída para fazer exercício físico. Portanto, é natural que as pessoas, ao voltarem a treinar, que as pessoas sintam um pouco de dificuldade, vamos pensar assim, dificuldade respiratória no sentido de fazer um exercício, porque durante o exercício você precisa bastante da função pulmonar. Mas olha que interessante, pessoas que desenvolveram a Covid-19, depois que elas se recuperam e ao longo dos próximos anos, elas têm uma condição que é uma condição mais favorável para desenvolver outros tipos de doenças e de dificuldades respiratórias, em comparação às pessoas que não tiveram a Covid-19. Então olha que interessante. Aqui no quadro do Viajando pela Fisiologia, eu listei alguns benefícios na função pulmonar e alguns benefícios no tecido cerebral em função de um programa de exercício. Então olha que interessante. Um dos grandes benefícios de um programa de exercício é que um programa de exercício vai melhorar a força muscular, principalmente dos músculos da fase expiratória da ventilação pulmonar. Então é claro que durante o exercício você precisa aumentar o volume corrente, você aumenta a frequência ventilatória e para isso você precisa ter músculos respiratórios que sustentem isso. Então o primeiro grande benefício de um programa de exercício que está dizendo aqui é exatamente o seguinte, Então um dos primeiros grandes benefícios de um programa de exercício é que você vai fortalecer a musculatura respiratória, que vai dar um suporte melhorado para ação inspiratória e ação expiratória. Segundo, você vai aumentar a capacidade elástica do tecido pulmonar e, portanto, quando você faz exercício, você
então entra mais ar no pulmão, e para entrar mais ar no pulmão, esse pulmão tem que ter uma capacidade elástica maior. Então, primeiro benefício, vai aumentar a força dos músculos respiratórios. Segundo benefício, vai aumentar a capacidade elástica do tecido pulmonar, que vai dar um suporte ventilatório e, portanto, de oxigenação sanguínea maior. Segundo, pessoas que tiveram Covid-19, elas têm um risco aumentado nos próximos meses e anos, em comparação às pessoas que não tiveram, de apresentar algumas condições respiratórias específicas. Então, por exemplo, nós estamos em abril e nós estamos indo para o inverno aqui no Brasil. E no inverno é natural aumentar o número de casos de infecção viral, por exemplo, gripe, por exemplo. Então, pessoas que tiveram Covid-19 têm um risco aumentado, primeiro, de ser infectado por algum vírus de gripe, justamente porque o pulmão está numa deficiência, vamos dizer assim, funcional imunológica. Segundo, aumenta o risco dessa pessoa sofrer processo inflamatório novamente nesse pulmão. E terceiro, aumenta o risco dessa pessoa ser acometida por pneumonia bacteriana. E por que isso acontece? Porque o pulmão ele tem uma função imunológica própria. E essa função imunológica própria ela vai melhorando ao longo dos meses, inclusive com um programa de exercício. Então, se a gente olhar aqui, ó, olha que interessante. Pensando na questão pulmonar, o fato da pessoa ter tido Covid, então aumenta o risco de infecção viral, aumenta o risco de inflamação, aumenta o risco de desenvolver pneumonia bacteriana e a função pulmonar imune ela é diminuída. Ao passo que se você fizer um programa de exercício, o exercício ele produz substâncias anti-inflamatórias e isso inclusive para combater quadro inflamatório no próprio pulmão. Então, se você pegar pessoas que vão se envolver em programa de exercício, o risco dela sofrer, por exemplo, uma infecção viral, o risco de ela ter, vamos dizer assim, novos casos de inflamação pulmonar ou pneumonia bacteriana é diminuído. E a função imune pulmonar, ela é aumentada com o programa de exercício, porque exercício, principalmente intensidades moderadas, aumenta a função pulmonar. Então, eu diria assim, a primeira resposta que vai dar para o seu aluno é o seguinte: você vai melhorar a imunidade pulmonar, o seu pulmão vai ficar, vamos dizer assim, mais forte, com uma capacidade melhorada, o que vai fazer com que você consiga ter uma vida pulmonar, vamos dizer assim, eficiente. Segundo, é muito comum pessoas que tiveram Covid-19 apresentarem déficits cognitivos. Então, por exemplo, a memória ficou alterada, a pessoa demora um tempo maior entre receber uma informação, processar a informação e responder à informação. E por que isso acontece? Porque quem teve Covid-19 é natural você ter algumas alterações cerebrais interessantes. Então, olha que interessante. Quem teve Covid-19 tem um aumento de fibrose no tecido cerebral. E o que é isso? Fibrose. Fibrose é quando você começa a acumular, por exemplo, colágeno na região das sinapses e aí essa sinapse perde função, por exemplo. Segundo, a capacidade de neurogênese ela é diminuída, o que faz com que você tenha, então, por exemplo, uma produção e uma ação de BDNF, que é fator de crescimento vascular, de IGF-1 também diminuída e, obrigatoriamente, o tempo de vida desses neurônios acaba sendo menor. Qual é o resultado disso? A pessoa tem déficit cognitivo, altera a memória da pessoa, a pessoa processa informação de forma mais lenta. E por que isso acontece? Isso acontece porque você cria também uma resposta inflamatória cerebral durante a Covid-19. Agora, quem vai se envolver no programa de exercício, repare o seguinte: fibrose no tecido cerebral. Fibrose no tecido cerebral, o exercício diminui. Capacidade de neurogênese cerebral, o exercício aumenta. Tempo de vida dos neurônios, o exercício aumenta. Por quê? Porque quando você faz exercício, principalmente o treino aeróbico, você tem um aumento da liberação de BDNF-alfa, que é um fator de crescimento vascular. E quando você faz exercício, a tua frequência cardíaca aumenta, a pressão arterial aumenta, o débito cardíaco aumenta. E o que isso significa? Significa
que durante o exercício e até alguns momentos após o exercício, o fluxo de sangue e de oxigênio para o cérebro vai aumentar. E se o fluxo de sangue e oxigênio para o cérebro aumenta, isso é muito bom porque você aumenta a oxigenação cerebral e aumentando a oxigenação cerebral você cria ativação metabólica nas mitocôndrias dos neurônios. E isso permite uma capacidade aumentada de neurogênese, que é a recuperação desse tecido nervoso, e aumenta o tempo de vida dos neurônios. Conclusão, o exercício vai diminuir o déficit cognitivo, o exercício vai diminuir o déficit de memória, o exercício vai aumentar a concentração, o exercício vai aumentar o nível de atenção das pessoas. Professor, existem vários outros benefícios? Cara, eu poderia citar para você aqui vários e vários outros benefícios de um programa de exercício para pessoas que teve Covid-19. Mas para o vídeo não ficar muito longo, é o seguinte, para você que está no YouTube aqui comigo, é o seguinte, eu tenho um convite ultra mega especial para você que está aqui comigo no YouTube assistindo esse vídeo. No próximo domingo, dia 18 de abril de 2021, eu vou fazer uma aula gratuita e exclusiva para apenas 500 pessoas às 9 horas da manhã. Eu vou fazer uma aula que é, cara, uma aula bônus, é uma aula exclusiva só para 500 pessoas e o tema da aula é como prescrever o exercício físico para pessoas que tiveram Covid-19. E nesta aula, além de aprofundar essas questões de prescrição de exercício, eu vou te mostrar vários e vários outros benefícios que um programa de exercício tem para pessoas que já tiveram Covid-19. Mas presta atenção, a aula é somente ao vivo no próximo domingo, dia 18 de abril, às 9 horas da manhã, e você vai ter que fazer a inscrição para garantir a sua vaga gratuita, porque é para apenas 500 pessoas. Então é o seguinte, você que é no YouTube, para você garantir a sua vaga, você vai fazer o seguinte, você vai lá no meu Instagram, @viajandopelafisiologia, você vai me enviar um direct e vai escrever assim, eu quero participar do curso de domingo, beleza? Então você vai lá no Instagram, @viajandopelafisiologia, envia um direct para mim, escreve, eu vou participar do curso de domingo e eu vou te mandar o link de inscrição, inclusive o link para você fazer download do e-book sobre anamnese, um modelo de anamnese para quem tem Covid-19. A aula é só ao vivo, é gratuita para apenas 500 pessoas e eu aguardo você lá, beleza? Tira um print aí da lousa para você guardar e explicar para o seu aluno. Um grande abraço e até o próximo vídeo.